eu vou tentar falar um pouco sobre a minha época de ateu. Eu fiz um vídeo contando como eu deixei de ser ateu militante e virei católico. E depois de tanto tempo eu resolvi fazer um vídeo falando sobre algumas mudanças em relação ao meu modo de ver a vida e ver aquilo que eu era, né? Bom, um dos livros que me influenciou muito, de um autor muito conhecido no meio do ateísmo militante, é o senhor Richard Dawkins, autor do livro Deus, um Delírio. Qual é a visão basicamente do Richard Dawkins em relação à religião? Para ele não existe diferença entre uma religião e a outra. Todas as religiões são maléficas à sociedade. Todas as religiões, principalmente o judaísmo e o cristianismo. O que é o Richard Dawkins? Richard Dawkins é basicamente um panteísta que não vê sentido em nenhuma explicação metafísica, que não vê sentido em nenhuma explicação do cristianismo e do judaísmo, e que acredita que todas as religiões podem ser niveladas por baixo, que todas elas, na verdade, são explicações ilógicas da vida porque não existe evidência. O que é o Richard Dawkins? Ele não é somente um cientista, ele é um cientificista, ou seja, ele é um martelista. O que significa martelista? O martelista, basicamente, é uma pessoa que não entende o método científico como um instrumento, que não entende o martelo como um instrumento, que entende o método científico como um fim em si mesmo, como o martelo como um fim em si mesmo. O martelo, ele serve tanto para você fazer coisas boas, quanto para poder fazer coisas ruins. Não é porque há a possibilidade de matar alguém com o martelo que você vai matar alguém com o martelo. Existe ética, certo? E da onde vem a ética do Richard Dawkins? A ética do Richard Dawkins vem do humanismo secular. E ao mesmo tempo, Richard Dawkins é o rei daquelas pessoas que acreditam no relativismo. Aquelas pessoas que acreditam que não existe o certo e não existe o errado. Que existem culturas que apoiam certas coisas, que podem ser certas para elas ou erradas para elas, e existem outras que fazem o contrário. Mas quando nós questionamos os princípios do humanismo secular, essas pessoas ficam balançadas. E aí eu pergunto para elas, e da onde é que vem a ideia de que eu tenho que obedecer esse humanismo secular? E olha só, esse vídeo aqui não é para poder dizer que você precisa acreditar em Deus para ser uma boa pessoa, ou que você necessariamente vai ser um psicopata se você for ateu. Então não venham me dizer que eu virei católico porque medo do inferno, alguma coisa do tipo. Não. Depois eu entro mais profundamente até sobre essa questão em outro vídeo. A questão é a seguinte: esse vídeo, na verdade, é um agradecimento aos vlogueiros e ao Richard Dawkins que me incentivaram a ser cristão. Os ateus militantes que me incentivaram a ser cristão. Mas principalmente o Richard Dawkins. Por quê? Deus, um delírio. Tá certo? Richard Dawkins acredita que todas as religiões são a raiz de todo mal. Como existe um documentário dele que fala raiz de todo mal. Assistam um documentário se quiserem. E nesse documentário ele coloca todas as religiões como sendo as culpadas de todas as tragédias no mundo. E como ele faz isso? Ele basicamente faz isso entrevistando pessoas completamente estereotipadas de seitas cristãs, ou que se dizem cristãs, para tentar ridicularizar o cristianismo. Certo? Sendo que em todo documentário, vocês podem reparar isso, ele faz cortes e não mostra nada na íntegra. Ou ele pega pessoas completamente idiotas, ou pega pessoas até inteligentes, para poder abordar questões que ele quer que pareçam banais. Que ele quer que os jovens retardados, como eu era e como são até hoje em dia esses jovens de 50 anos que fazem vídeos ainda no YouTube para poder combater o cristianismo e coisa do tipo, e que não percebem que o próprio método científico foi desenvolvido por um católico, por um membro do clero,
que foi Roger Bacon, eles continuam e não percebem que estão montados num pilar criado por motivações religiosas. Isso prova que Deus existe? Não. Eu não estou fazendo esse vídeo de provar que Deus existe para você. Tá certo? Eu só estou apenas divagando, falando uma coisa sem pretensão alguma. Tá? Então se você espera que eu tenha uma conclusão no final desse vídeo, uma conclusão que vai te fazer mudar de ideia, que vai te fazer acreditar que Deus existe, tira o vídeo agora. Porque a minha intenção é exatamente o contrário. A minha intenção é incentivar que você continue duvidando, mas duvide mesmo, seja extremamente cético. Extremamente cético. Queira usar o método científico até para poder aplicar no 2 mais 2 igual a 4. Repito o método científico várias vezes para poder comprovar. Repito o método científico várias vezes para tentar comprovar para você que aquilo que você está vendo não é uma alucinação, que as suas explicações e as evidências científicas que você vê não são alucinações. Tá bom? Leve até o final. Chesterton já dizia: para convencer o cético teimoso, você tem que convencer ele a duvidar cada vez mais. Duvidar mais. Inclusive duvidar se ele realmente duvida das coisas. E é isso. Eu quero convidar você a aplicar o seu ceticismo em cima do seu próprio ceticismo. Será que você tem coragem? Não sei. Mas uma coisa eu sei. As pessoas que acreditam que a religião é o motivo de todo o mal no mundo, não tem uma religião, mas segue uma doutrina ideológica. A religião do antirreligiosismo. Richard Dawkins, assim como esses ateus militantes de internet, acreditam que a religião é a raiz de todo mal. Vem a religião como demônio, o mundo sem religião como sendo um possível paraíso, os religiosos como pecadores e eles mesmos como santos. Não há diferença alguma para um religioso fanático, para um fundamentalista. Fiquem com Deus.